Seja muito bem-vindo ao mini curso de terraplenagem da Orienge. Esse aqui, pessoal, que eu quis trazer para vocês, né, algo diferente. Um mini curso gratuito para todo mundo aqui do YouTube que tem interesse também em aprender sobre terraplenagem para obras de infraestrutura. Então você que chegou aqui esperando aprender algo sobre terraplenagem para pequenas obras, né, eu acredito que você deve estar no lugar errado, porque aqui nós vamos aprender justamente terraplenagem para obras de infraestrutura, tá, pessoal? Obras de infraestrutura é o que nós vamos focar em aprender aqui. Kelvin, quais são essas obras de infraestrutura? Todas as obras ali que envolvem, obviamente, movimentação de grandes volumes de terra, tá? Desde estradas, barragens, canais, todas essas obras. Nós vamos detalhar um pouquinho mais aqui durante esse curso. Será um curso aqui de 3 aulas, então nós teremos 3 aulas, cada um ali com em média de 40 minutos, uma horinha, que eu acredito que vocês consigam absorver o máximo possível de conhecimento durante essas 3 aulas. Nessa primeira aula, nós vamos falar sobre os equipamentos de terraplenagem, mas antes eu quero me apresentar para você. Quem sou eu para falar aqui de terraplenagem para vocês e tudo mais? Bom, eu me chamo Kelvin Lucena, sou engenheiro civil e já atuei sim em algumas obras grandes aí de terraplenagem, principalmente obras de canal, né, como a transposição do Rio São Francisco, tanto aqui em Mauriti, Bom Jesus, Cajazeiras e Triunfo, tá? Sendo responsável aí pelas obras de canal e de terraplenagem também desse canal aqui. Lá eu era responsável pela obra de canal, lá eu gerenciava mais de 100 equipamentos de terraplenagem e lá eu gerenciava também mais de 300 pessoas diretamente. Sim, eu já tenho alguma experiência com terraplenagem e o nosso objetivo aqui é passar para você o conhecimento que eu tenho e todas as técnicas aí que a gente aprendeu. Então, se você chegou aqui, né, querendo aprender sobre terraplenagem para obras de infraestrutura, você está no lugar certo. Então, antes de tudo, é terraplenagem ou é terraplanagem? Nós, engenheiros civis que somos técnicos, nós que somos mais técnicos, né? Eu aconselho vocês a chamar de terraplenagem, ok, pessoal? Terraplenagem. Terraplanagem está errado? Longe disso, terraplenagem não está errado. Também é um termo a ser utilizado, mas o termo mais tecnicamente correto é terraplenagem, ok? Termo mais tecnicamente correto. Podemos chamar também de terraplenagem, você fique à vontade, mas tecnicamente correto nós chamamos de terraplenagem com E. E o que é a terraplenagem? Nada mais é do que a movimentação de volume de terra de um local para outro, tá? Então, o transporte de volume de terra, seja pouca ou um baita de um volume, né, de um local para outro. Ou seja, as escavações e os aterros. É tirar a terra de onde nós temos em abundância e colocar terra onde nós temos em falta, né, onde está faltando terra de fato. Essa movimentação de volume de terra de um local para outro é chamado de terraplenagem. E que tipo de obra a terraplenagem se destaca? Quando você vai trabalhar em um canal, quando você vai trabalhar em uma estrada, quando você vai trabalhar em um aeroporto, talvez, às vezes até em uma ferrovia, a terraplenagem é o item, né, do orçamento ali, é o item de maior custo dessas obras. Então o item aqui, ó, de maior custo dessas obras, nada mais é do que a terraplenagem. Kelvin, por que a terraplenagem é o item de maior custo dessas obras? Justamente porque envolve uma grande série de fatores, envolve um grande volume de equipamentos, envolve grande volume de gente trabalhando com terraplenagem. Esse conjunto de fatores, esse conjunto de equipamentos, pessoal trabalhando, carga técnica muito grande também, acaba deixando a terraplenagem, sim, o item mais caro. Então, quando nós temos ali aquela curva ABC, né, ali no nosso orçamento, onde são poucos itens aqui, 15% dos itens aqui praticamente são responsáveis por 80%, né, do custo, a terraplenagem dentro dessas obras aqui, né, que eu estou citando, a terraplenagem dentro dessas obras sempre é o item que mais se destaca, sempre é o item que
tem ali um peso muito grande dentro do orçamento dessas obras aqui. Obras de estradas, barragem principalmente, né? Nós podemos chegar aí em barragem de terra e rocamento. Esse custo com movimentação de terra pode chegar a 80%, 90% tranquilamente, que é o maior custo que nós teremos aqui. Então, aeroportos, canais, ferrovias e várias outras, tá? Eu citei apenas algumas obras aqui que a terraplenagem é o item que mais se destaca. Então, por exemplo, quando você domina a terraplenagem, de fato, entende como fazer a movimentação de terra, como movimentar a terra, você consegue dominar praticamente todas essas obras aqui. Você consegue atuar em qualquer obra dessa daqui, seja uma barragem, seja uma estrada, seja uma ferrovia, um canal, um aeroporto. Você entende como trabalhar com esse tipo de matéria, você consegue trabalhar em qualquer obra desse tipo aqui. Pois a terraplenagem, como eu já disse, pode ser responsável por até 80% do orçamento dessa obra. Nessa primeira aula aqui, nós vamos falar sobre a lógica dos equipamentos de terraplenagem. Como é que funciona a lógica por trás dos equipamentos de terraplenagem? Como é que funcionam os equipamentos de terraplenagem? Quais são as coisas que eu tenho que prestar atenção, boas práticas e tudo mais? Nós vamos falar de apenas detalhar de fato, né? Apenas os principais equipamentos de terraplenagem aqui. Mas eu espero que seja de extrema importância para você que está chegando agora também nesse mundo da terraplenagem, está conhecendo agora também um pouco mais aí das obras de terra, obras como estradas, ferrovias. Vamos detalhar um pouco dos equipamentos aqui para que você consiga entender como de fato funciona essa parte dos equipamentos de terraplenagem. Eu tenho certeza que muita gente que chegou até aqui, eles não sabem, né, como trabalhar com equipamentos de terraplenagem, não sabem como gerenciar equipamentos de terraplenagem. Porque é um pouco diferente você gerenciar equipamentos, gerenciar pessoas e gerenciar materiais. Então você, engenheiro que chegou até aqui, essa é uma aula para você entender um pouco também como é que gerencia os equipamentos de terraplenagem. Nessa aula 1, o que é que nós vamos aprender? Vamos aprender sobre as operações básicas dos equipamentos. Para que cada equipamento serve, o que é que cada equipamento faz. Principais equipamentos utilizados na terraplenagem, tá? Quais são esses principais equipamentos, qual é o detalhezinho aqui desse equipamento, é isso que a gente está querendo trazer. E no final, nós vamos falar das melhores práticas dos equipamentos de terraplenagem. O que são melhores práticas? Eu não quis dizer aqui boas práticas, tá? Eu quis falar sobre as melhores práticas, as práticas que de fato, práticas que realmente fazem diferença na operação e na gestão desse equipamento. Vamos lá. Operações básicas. Quais são as operações básicas? Primeira coisa, escavação. São 5, tá, pessoal? Nós temos 5 operações básicas e equipamentos para cada operação dessa. Um equipamento pode ou não fazer mais de uma operação, mas não significa que aquele equipamento vai ser o melhor para fazer aquela operação. E já já nós vamos detalhar um pouquinho sobre isso. A primeira operação básica que nós temos aqui dentro da terraplenagem é a operação de escavação. Kelvin, como assim? Isso é muito básico. Isso é muito básico. Sim, de fato, nós estamos fazendo aqui um curso que é um curso básico da terraplenagem. Nós estamos saindo aqui do básico e já já nós vamos chegar um pouco mais no avançado. Calma lá que já já nós vamos chegar numa parte que de fato vai ser do seu interesse, se você já tem um pouco de experiência. Mas aqui nós estamos falando da parte básica ainda. Então tenha calma que até o final nós vamos chegar lá. Escavação. O que é a escavação? Quais são os equipamentos que fazem aqui a operação de escavação? Primeiro equipamento, a minha escavadeira hidráulica. A escavadeira hidráulica é um equipamento extremamente versátil, né? Ela pode ser utilizada ali para diversas funções, não só escavar, como carregar, como, poxa, talvez até mesmo desmatar, fazendo supressão vegetal. Então a escavadeira ela tem várias funções, mas a sua principal, como o próprio nome sugere, é a operação de escavação. Meu segundo equipamento aqui que também escava, né, é o meu trator de esteiras. Kelvin, como assim o trator de esteiras escava? Trator de esteiras escava e ele é feito também para escavar e é extremamente competente nisso, tá? Então o trator de esteiras está aqui também. E a terceira aqui que eu quis trazer para vocês como exemplo, né, também é a nossa retroescavadeira. Kelvin, mas é óbvio que a retroescavadeira escava, né? Mas a retroescavadeira ela é mais utilizada para serviços finos, tá? Serviços pequenos. Não se compara jamais colocar uma retroescavadeira em escavação a esses dois outros equipamentos aqui. Não tem nem comparação, pois a minha retroescavadeira ela produz muito menos, infinitamente menos do que um trator de esteiras, infinitamente menos também do que
uma escavadeira. Então isso é muito importante de a gente salientar. Tem equipamentos sim que servem para determinada função, determinada operação, mas obviamente outros equipamentos podem fazer isso muito melhor do que ele, e cabe a você, como gestor da obra e como executor daquela obra, saber qual é o equipamento que mais vai se encaixar em determinado serviço. A nossa segunda operação básica é a operação de carga. Ora, se nós escavamos esse material, ele não vai ser jogado aqui do lado, a não sei que você esteja cavando, sei lá, uma vala. Se nós escavamos esse material ele precisa ser destinado para algum lugar, tá? Então, para isso, nós temos a operação de carga. A carga nada mais é do que, após a escavação, nós precisamos carregar as nossas unidades transportadoras. Quais são as unidades transportadoras? Os caminhões. Essa operação de escavar, tá? Ela, em sequência, nós precisamos ter uma operação de carga. A escavadeira faz essa operação. O trator de esteiras, que anteriormente ele escavava, ele não consegue carregar. Então, antigamente, né, antes da inversão, da popularização, na verdade, da escavadeira hidráulica, porque a escavadeira hidráulica é um equipamento recente, foi o último equipamento de terraplenagem a ser inventado aqui. Então, antes da popularização da escavadeira hidráulica, quem fazia a operação de carga era a minha carregadeira. Era muito mais popular ver um trator de esteiras escavando e a minha carregadeira carregando. Essa era a forma mais comum de escavação antigamente. Hoje, obviamente, você não pensa mais nisso, né? Hoje obviamente, você pensa muito mais em ver a escavadeira ali fazendo essas operações, que é muito mais simples, né? E antigamente não tinha, como não era popular uma escavadeira, tudo mais, as operações essa operação, né, de escavação em carga, eram feitas com 2 equipamentos e não com um, que é a escavadeira hoje em dia. Meu terceiro equipamento que eu coloquei aqui para vocês também é a nossa retroescavadeira. A sua concha frontal consegue carregar material e carregar caminhões também. Então é muito importante, a retroescavadeira, além de escavar, ela também carrega. Kelvin, posso escavar com a concha frontal e já carregar com a concha frontal? Pode também, a retroescavadeira permite isso, mas é a melhor coisa a se fazer? Não é a melhor coisa a se fazer. A pá carregadeira também, né? Eu já recebi muita gente falando, Kelvin, eu já escavei um açude aqui, escavei um lago aqui com a minha pá carregadeira. Eu consigo escavar também com a minha pá carregadeira? Consegue escavar com a pá carregadeira. O problema é quando você usa um equipamento que ele tem uma função principal para outra função, você está forçando o seu equipamento, está desgastando peças, e nós vamos falar isso um pouco mais para frente. Mas a principal função da pá carregadeira é carregar material que já está solto, que já foi desmontado, que já está empilhado talvez. Então essa é a principal função da pá carregadeira. Pode utilizar ela para escavar? Pode, fica à vontade, mas você estará forçando talvez o seu equipamento. Vamos lá para nossa terceira operação, transporte. Essa daqui não tem muito segredo, pessoal. Ora, se eu escavei, carreguei o meu caminhão, eu preciso destinar esse material para algum local. Para onde é que eu vou destinar esse material? Eu vou destinar esse material aqui para onde eu quiser com a utilização aqui, ó, do meu caminhão basculante. Então essa daqui é a nossa terceira operação, a operação de transporte, que geralmente é feita, né, utilizando aí os caminhões basculantes. Pode ser utilizado também esse caminhão off-road aqui? Pode, mas em terraplenagem muito dificilmente você vai ver um caminhão desse aqui. Isso aqui geralmente é mais para mineração. Agora em obras de terraplenagem, caminhão aqui, ó, basculante, tá? Caminhão basculante aqui de, sei lá, 8, 10, 12, 16, 14 também tem, 22 metros cúbicos são os mais comuns, ok? Então esses caminhões um pouco menores aí, até esse maiorzão aqui de 22, que já é um caminhão aquele que precisa de uma roda a mais aqui para carregar esse material. Quarta operação, espalhamento, e ainda coloco aqui embaixo, ó, nivelamento. Coloco um adendo aqui, que além de espalhar, precisamos nivelar também esse material. Kelvin, ok,
Vamos seguir a sequência lógica aqui, pessoal. Escavei, carreguei, transportei. Meu caminhão agora destinou o material para determinado local. Qual é a próxima operação que vem em sequência? Espalhamento. Eu preciso espalhar esse material agora. Não só isso, não só preciso espalhar esse material, como eu também posso nivelar esse material. No caso de aterros, por exemplo, tá? Agora, esse espalhamento geralmente é feito aqui, ó, com o meu trator de esteiras, tá? Trator de esteiras. Quando esse material é destinado para um bota fora, então colocar aqui até adendo, ó. Bota fora. Quando o material é destinado para um bota fora, nós espalhamos esse material com o meu trator de esteiras. Agora, quando esse material é destinado para um aterro, tá? Aí aqui, ó, aterro, aí eu espalho aqui com a minha motoniveladora, porque além de espalhar, eu vou tratar esse material, vou homogeneizar esse material, que nós vamos falar um pouco mais sobre essa homogeneização e execução na segunda e na terceira aula. Nessa aula, por enquanto, vamos focar nos equipamentos. Então aqui, ó, aterro. Quando é aterro, nós utilizamos aqui a motoniveladora para fazer esse serviço. Que eu posso utilizar a motoniveladora aqui para o bota fora? Como eu disse para vocês, pode utilizar um equipamento para fazer outra função, sim, mas a motoniveladora ela acaba sendo forçada, tá? Quando você espalha grandes pilhas ali e a motoniveladora ela não ganha na produção, né, do trator de esteiras aqui, porque o trator de esteiras acaba sendo muito mais produtivo, muito mais rápido, muito mais ágil de espalhar, de quebrar aquele material, espalhar aquela pilha de material. Por exemplo, você tem aqui, né, pilhas de materiais aqui, ó, que foram descarregadas com o meu caminhão, né, que estava ali na operação de escavação e tudo mais. Eu não posso deixar essa pilha assim. A gente precisa nivelar, a gente precisa quebrar esse material, espalhar esse material. Então, o meu trator de esteiras ele é muito mais produtivo em fazer isso aqui com várias pilhas. A motoniveladora para aterro, ela pode fazer isso aqui, mas ela tem que fazer de outra maneira, e nós vamos falar um pouco mais à frente ainda nessa aula. Compactação é a nossa quinta operação e última operação também. Nós escavamos, nós carregamos, nós transportamos, espalhamos e agora nós compactamos. A última operação aqui é a compactação, que é feita, pessoal, com o meu rolo. E um adendo muito importante, geralmente para materiais argilosos, utilizamos aqui o rolo pé de carneiro. O meu rolo pé de carneiro. Por que utilizamos o rolo pé de carneiro para compactar materiais argilosos? Porque o rolo pé de carneiro tem essas protuberâncias que conseguem aumentar a sua carga, a sua energia de compactação é aumentada quando nós utilizamos aqui essas protuberâncias. Se você tem um rolo pé de carneiro para materiais argilosos, ele é muito melhor do que o rolo chapa, do que o rolo liso. Rolo liso serve para materiais arenosos. Então, para materiais arenosos ou rocha, se você estiver utilizando também, fazendo um aterro com rocha, você pode utilizar aqui o rolo chapa ou rolo liso, como você queira chamar. Qual é a diferença deles dois? O rolo com protuberâncias, ele não pode trabalhar em material pedregulhoso, por conta, esse material aqui, ó, ele é frágil. Então, a gente não pode utilizar esse material aqui para compactar material pedregulhoso. Então, utilizamos sempre que possível o rolo chapa aqui em material pedregulhoso. Só esse adendozinho aqui mesmo, mas a gente ainda vai aprender muito mais sobre essas nuances aqui das operações. A última operação principal é a compactação, que é feita com o nosso rolo compactador. E agora, nós chegamos no elemento principal de qualquer operação, qualquer equipamento de terraplenagem. O que é que vai fazer um equipamento ser ou não eficiente? Produzir muito e bem ou não produzir muito e não produzir bem? É o tempo de ciclo desse equipamento. É o tempo que esse equipamento leva para realizar um ciclo básico da sua operação. Quer ouvir o que é tempo de ciclo? Como é que funciona o tempo de ciclo? A minha escavadeira, para ela escavar, cava o material, girou, carregou o caminhão e aí volta à posição original. Tempo que a escavadeira faz esse movimento chama-se tempo de ciclo. Isso foi um ciclo de uma escavadeira, um ciclo da sua operação básica. Para todos os equipamentos, nós temos também esse tempo de ciclo. A motoniveladora, quando está tratando o material, ela vai dar uma passada, depois volta, dá uma passada de volta. Esse tempo de uma ida e uma volta
é um tempo de ciclo da moto niveladora. O rolo compactador, ele dá passadas. Então vai a primeira passada, quando ele volta dando o fecha, nós chamamos de fecha, né? Quando ele vai e volta. Quando ele dá esse fecha, ele deu um tempo de ciclo. Todos os equipamentos têm os seus próprios tempos de ciclo. Esse tempo de ciclo é muito comum nas indústrias, né? Quando nós temos equipamentos ali que produzem, sei lá, embalagens, produzem qualquer coisa que seja, nós também temos esse tempo de ciclo. Na terraplenagem é muito importante a gente saber que existe esse tempo de ciclo e que a gente consegue, com algumas melhorias, conseguir reduzir esse tempo de ciclo. Por que que eu quero reduzir o tempo de ciclo? Porque ele é o principal fator na produtividade de um equipamento. Então, por exemplo, se eu produzo uns 100 metros cúbicos aí com um tempo de ciclo ali da escavadeira de 20 segundos, se eu diminuir esse tempo agora para uns 17 segundos, eu produzo 110, 115 metros cúbicos agora. Ele é o principal fator da produtividade de um equipamento. Outra coisa, quanto menor o tempo de ciclo, maior a produtividade. Foquem nisso aqui, ó. Maior a produtividade, tá? Então você, como gestor, como engenheiro, ou então apenas como encarregado, como qualquer coisa, você que está numa obra, você tem que focar em reduzir o tempo de ciclo da escavadeira com algumas melhorias. Você que é operador também, foca em reduzir o tempo de ciclo da sua escavadeira, mudando de posição, talvez você consiga reduzir o tempo de ciclo, reduzindo o giro da escavadeira, que tem gente aqui que tenta coçar a orelha direita com a mão esquerda, né? Faz desse jeito aqui, ó. E não, tenta sempre reduzir o ângulo de giro, o ângulo de ataque da escavadeira, que com isso você vai ganhar em produtividade. Quais são os fatores que interferem diretamente aqui no tempo de ciclo? Primeira coisa, o tipo do material. Se eu tenho um material um pouco mais leve, tá? Um material argiloso, você concorda que eu consigo escavar esse material e trabalhar com esse material com muito mais facilidade do que se eu tivesse um material rochoso? O material, sim, é um fator que influencia diretamente no meu tempo de ciclo. Segundo fator, operador. O operador às vezes não é muito experiente, não tem muita expertise. Esse operador vai produzir menos e esse operador terá um tempo de ciclo maior para aquele equipamento. E terceira coisa, o tipo de equipamento. Se eu tenho aqui um equipamento um pouco mais pesado, por exemplo, né, um equipamento de 36 toneladas, o tempo de ciclo dele tende a ser maior do que o tempo de ciclo de um equipamento de 20 toneladas. Kelvin, então o equipamento de 36 toneladas vai produzir menos do que o equipamento de 20 toneladas? Longe disso. Ele ganha justamente na sua capacidade de carga. O equipamento de 36 toneladas tem muito mais capacidade de carga, ou seja, uma concha, né, um pouco maior e consegue carregar com muito mais material, mesmo que o seu tempo de ciclo também seja maior. Então, o tipo de equipamento também influencia no tempo de ciclo, pessoal. Como calcular o tempo de ciclo de um equipamento? Eu quero indicar para vocês um aplicativo da Caterpillar, certo? Chamado CAT Cycle Timer. Esse CAT Cycle Timer, pessoal, nada mais é do que um contador, um cronômetro de tempo de ciclo da escavadeira. Se você é operador, você pode aí brincar com isso, tá? Baixa o CAT Cycle Timer, tem em qualquer loja aí. Você consegue baixar o CAT Cycle Timer e lá você consegue brincar vendo qual é o seu tempo de ciclo aqui, o tempo de ciclo que você faz, que você opera, e se você com alguma melhoria pode diminuir ou não o seu tempo de ciclo, tá? Funciona, o caso Cycle Time funciona da seguinte forma, né? Você consegue colocar aqui, ó, o nome de estudo, enfim, o tipo da máquina, o volume da caçamba, o caminhão, a capacidade do caminhão. Ele é excelente para que você consiga ver justamente ali onde você está errando, né? Como ele consegue contar exatamente em cada ponto que você está fazendo. Então, por exemplo, ele conta ali na carga, quanto tempo você demorou para fazer essa carga, quanto tempo você demorou para fazer o giro. Você consegue observar justamente quais são os tempos ali médios, né, que você leva em cada uma dessas operações e aí conseguir consertar. Vamos agora para as boas práticas dos nossos equipamentos. Já entendemos aqui, né, que, equipamento bom é aquele que produz e que tem um tempo de ciclo menor. Quais são as boas práticas dos equipamentos? Tanto para a gente ganhar em produção, quanto também para a gente reduzir custo com peças e manutenção. Quais são essas boas práticas? É o que nós vamos entender agora. Como eu falei para vocês, esse aqui é um mini curso, não vai dar tempo de falar de tudo, tá? Nós não vamos detalhar
todos os equipamentos aqui, porque senão nós ficaremos aqui, sei lá, uns 2 anos, tá? Então nós vamos falar dos principais equipamentos, pelo menos. Quais são esses principais equipamentos? Escavadeira, trator de esteiras e a minha moto niveladora. Esses são os 3 principais equipamentos aqui que nós vamos detalhar de fato. Para quem não sabe, nós também temos o curso completo de terraplenagem. É só clicar nesse primeiro link que está aqui no comentário, que está aqui embaixo, na descrição, na verdade. Clica nesse primeiro link aí que você vai ter acesso ao nosso curso de formação em execução de terraplenagem. No total são mais de 20 horas de conteúdo 100% de terraplenagem, com conteúdo prático em campo também. Se você tem interesse pelo tema, é só clicar nesse primeiro link aqui da descrição desse vídeo, que você vai ter acesso ao melhor curso de terraplenagem do Brasil. Ok? Então vamos voltando aqui, vamos detalhar um pouco da nossa escavadeira. A escavadeira é um equipamento de escavação e carga de material. Ela é extremamente versátil, né? Conhecida aí pela sua versatilidade, tem mobilidade e é também um equipamento que conseguimos implementar a maior quantidade de tecnologia dentro desse equipamento, tá? Principalmente aí os equipamentos da Caterpillar, tá? Então vou até colocar um adendo aqui. Os equipamentos da Caterpillar estão se destacando bastante pela quantidade de tecnologia que vem implementada aí. Tecnologias essas que, poxa, cara, se o operador, você que é operador e tá vendo esse vídeo aqui, se você se destacar nessas tecnologias aqui da Caterpillar, pode ter certeza que o seu salário, ó, vai subir bastante, vai ser muito mais procurado no mercado, porque de fato é muita coisa nova que a Caterpillar está implementando aí. Quais são as melhores formas de se deslocar com a escavadeira? Nós temos aqui algumas formas de deslocamento, tá? Com a nossa escavadeira. Nós temos em declive, né? Quando nós estamos aqui em declive, a escavadeira está andando para cá. A caçamba para frente, então caçamba aqui, ó, a concha da escavadeira, mais popularmente conhecida, tá? Para frente. E a roda motriz aqui para frente também. Para quem não conhece de equipamento de terraplenagem, a escavadeira tem 2 coisas aqui. Tem a roda motriz, que é onde de fato é o motor da escavadeira, né? Onde ela consegue ter força de mover as esteiras. E nós temos aqui a roda guia, que serve só para guiar a esteira de fato. A roda motriz, quando nós estamos em declive, ela deve ficar para baixo, ok? Para a parte de baixo aqui. Porque qualquer coisa, né? Qualquer, sei lá, deslize, se tiver algum problema aqui com, sei lá, com o terreno está liso de alguma forma, essa roda motriz ela vai ter a tração suficiente para que o nosso equipamento consiga voltar, né? Então, em declive, o equipamento deve ser deslocado, a roda motriz na parte da frente e a roda guia na parte de trás. Então, é muito importante que vocês saibam e entendam isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não é brincadeira, isso aqui pode causar qualquer tipo de acidente. Em aclives, caçamba para frente, então aqui ó, caçamba para frente, a roda motriz para trás, aqui ó, roda motriz para trás e a roda guia na frente. A mesma lógica do declive, só que obviamente aqui é o contrário, né? A roda motriz aqui ó. E com a máquina com a máxima visibilidade, né, nivelada aqui, braço vertical, ok? Roda motriz para trás e a caçamba um pouco mais baixa. É assim que a gente precisa se deslocar com a escavadeira. Força de escavação, pessoal. Isso aqui é extremamente importante para você, operador aí que tenta forçar a máquina. Para você, engenheiro que não sabe dessas informações aqui também. É extremamente importante de você começar a detalhar isso aí nas suas obras, certo? Qual é a força de escavação aqui? O que é que acontece, né, com essa força de escavação? A máquina deve estar posicionada de forma que o braço fique vertical quando a caçamba atinge a carga máxima. Então aqui ó, 90 graus quando a caçamba está cheia. A caçamba está cheia, deve estar aqui a 90 graus. Porque a partir do momento que você está nessas regiões, ó, nessas regiões vermelhinhas aqui, ó, região C, tá? A minha escavadeira, ela perde força por conta do ângulo de ataque. Ela perde força. Quando ela está muito longe assim, ó, veja só, quando ela está muito longe assim, ela perde força. Quando ela está muito perto aqui também, né, ela também perde força. Onde a escavadeira tem mais força de escavação é nessa areazinha verdinha aqui, ó. É aqui
que a minha escavadeira tem mais força de escavação. Então, o ideal é partiu desse ponto de escavação, vai até aqui. Quando tiver aqui 90 graus, ó, a escavadeira já deve subir, ok? É o recomendado pela própria fabricante. Ângulo de giro. E outro adendo, também muito importante. Isso aqui também vai diminuir o tempo de ciclo, tá, pessoal? Isso aqui diminui o tempo de ciclo. Se você ficar atacando aí com a escavadeira lá na frente, né? A concha da escavadeira lá na frente e tentando puxar, isso aí vai comer um pouco do seu tempo de ciclo. Você vai demorar mais para produzir com a sua escavadeira. Ângulo de giro. Sempre que possível, caminhão à esquerda. Isso aqui é muito importante, porque a cabine do operador está aqui, ó. Está no lado esquerdo da escavadeira. O operador ele não tem visão do lado direito, então a visão é muito prejudicada aqui do lado direito. Se você tiver com a sua escavadeira aqui do lado direito, né, ou melhor, seu caminhão aqui, ó, no lado direito, o operador fica muito prejudicado. Se o operador está prejudicado aqui para enxergar o caminhão, isso também faz com que ele perca tempo de ciclo, além de ser muito perigoso, né, pessoal? Se tiver algum bonequinho aqui, ó, brincando, tá desse lado aqui, esse operador pode vir a bater aqui com a escavadeira. Então é muito perigoso. Então, sempre que possível, aqui, ó, caminhão à esquerda do equipamento, ok? O ângulo de giros menores resultam em um tempo de ciclo menor e uma maior produção também, tá? Então, quando você tem esse ângulo de giro aqui, ó, pessoal, menor, tá? De 30 a 60 graus aqui, ó, veja só, é de 30 a 60 graus, significa que a sua escavadeira leva menos tempo para realizar essa operação aqui de escavar, girar e carregar o caminhão. Então, escava, gira, carrega o caminhão, escava, gira, carrega o caminhão, de 30 a 60 graus ali. É muito rápido ela fazer essa escavação, tá? Então, se a minha escavadeira aqui tiver um ângulo de giro, por exemplo, né, de, vamos dizer aqui, 180 graus, vamos colocar esses 180 graus aqui, ó, logo, 180. Que não acha que isso aqui é uma aberração, tá, pessoal? Isso aqui acontece muito, e em muitas situações também acontecem de muitas situações a gente precisar, e é pela necessidade, escavar nesse ângulo de giro aqui de 180 graus, ok? Principalmente quando não tem espaço, tá? Então, com 180 graus, essa escavadeira aqui, ela perde a produção dela praticamente pela metade, mas também é pela situação que ela está inserida. Terão situações que, obviamente, ali, infelizmente, né, só será possível escavar a 180 graus. Então, tenham isso em mente. Quanto maior o ângulo de giro aqui, menor a produção da escavadeira. Essa é a forma. Zona de trabalho da escavadeira hidráulica. A escavadeira hidráulica deve trabalhar sempre nessa zona aqui, ó, zona A, ok? Para cá e para cá. Desse lado, carregando desses, vou até mudar de cor aqui, ó. Colocar essa cor. Ixi, que cor feia. Deixa eu mudar aqui, pessoal. Trabalhando, deixa eu ver. Pronto. Trabalhando desse lado aqui, ó, a escavadeira perde estabilidade, ok? Quando você escava e você fica de lado aqui com a roda, né, você tem os trilhos aqui, né, a roda da escavadeira. Você carrega de lado, a escavadeira pode perder a estabilidade, pessoal. Então isso aqui é muito ruim para a escavadeira, tá? Muito ruim mesmo. E também, obviamente, tudo que eu tô falando aqui para vocês pode ocasionar algum tipo de acidente. O ideal é que você escave e sempre trabalhe nesses dois setores aqui. Que vai ter situação que eu vou ter que trabalhar, infelizmente, aqui nesse aqui. Tudo bem, tá? Mas o ideal é que quando trabalhar nesse ângulo aqui, ó, nesse ângulo aqui, você diminua a carga da escavadeira, ok? Para que você também não venha a ocasionar algum tipo de instabilidade. Durante a carga, tá? Durante a carga, a roda motriz sempre para o lado inverso da operação. Sempre para o lado inverso da operação. Por que a roda motriz vai ficar para o lado inverso da operação? Kelvin, me diga porque essa roda motriz vai ficar para o lado inverso da operação. Vamos lá. Principalmente, tá? Duas coisas principais. Primeira coisa, caso essa barreira venha a despencar, tá? Então caso essa barreira aqui, ó, venha a
ceder, a roda motriz, ela é o que vai dar a tração do equipamento aqui para sair. Então a roda motriz aqui atrás, com a roda motriz aqui atrás, esse equipamento terá muito mais tração do que se ela tivesse aqui na frente, ó. Porque ela aqui na frente, né, o morro aqui vai ceder, como é que ela vai ter tração, né, no material mole? Primeira coisa. Mas vamos ser bem sinceros aqui com vocês que muito dificilmente esse morro vai ceder e algumas vezes cede, mas a principal motivo mesmo de ter a roda motriz atrás é por conta disso aqui, ó. Essa é a roda guia. Tá? Essa é a roda guia, isso aqui, ó, da parte da frente. Essa é a roda guia. E esse trambolho aqui é a roda motriz. Onde tu acha que tem mais peça que se tu quebrar, a tua máquina vai ficar parada aqui uns 2 meses, por exemplo? Onde é que tu acha que tem mais peça aqui, ó? Essa aqui é a roda motriz e essa aqui é a roda guia. A roda motriz tem muita peça, muita peça sensível, muita peça sensível. Então, qualquer material durante a escavação aqui, ó, que você tá aqui com a sua escavadeira, qualquer material que venha cair aqui, ó, em cima da roda motriz, pode lhe causar um baita de um prejuízo, além do seu equipamento, né, ficar muito tempo parado aí. Então, a recomendação é sempre a roda motriz do lado inverso da operação, tá? Roda motriz, lado inverso da operação, é a melhor recomendação. E temos também aqui 2 formas de carregamento de caminhão basculante, tá, pessoal? E aqui eu gosto de contar sempre, né, quais são as necessidades, porque muitas vezes você não vai conseguir fazer de determinada maneira. E a gente sempre fala o seguinte, essa daqui, quando não, eita, não, feio, quando não tem espaço, essa daqui, quando tem espaço, ok? Daqui, quando não tem espaço, nós utilizamos essa forma de carregamento de caminhão, over the rail, que seria, no caso, um caminhão aqui, ó, entra por vez, né? E o caminhão sai, esse aqui já está esperando, tá? Esse aqui é quando não tem espaço. E aí você utiliza over the rail. Quando tem espaço, né? Quando tem um pouco mais de espaço, você utiliza a maneira drive-by, que aí fica um caminhão aqui em sequência esperando o outro. Carregou, já tem outro aqui, ó, já no jeito de carregar e tudo mais, certo? Quando tem espaço, você utiliza drive-by. Essa drive-by, ela é um pouco mais produtiva do que over the rail, tá? São 2 maneiras de carregar, mas assim, vamos ser bem sinceros, não muda muito assim a produção, não. Agora, vamos detalhar um pouquinho aqui da nossa amiga moto niveladora. Esse aqui, pessoal, que é um dos equipamentos que eu mais gosto de falar. A moto niveladora é um dos equipamentos que eu mais gosto de falar, porque a moto niveladora é um equipamento elegante de se ver trabalhando, tá? Ela tem uma certa, uma elegância de se ver trabalhando que vocês não estão entendendo. Então vamos lá, é um equipamento de espalhamento e nivelamento de material. Ele diminui a resistência ao rolamento, que muita gente não sabe, né? Quando pergunta, pô, qual a principal função da moto niveladora? É diminuir a resistência ao rolamento, tá? Quando nós temos ali, por exemplo, uma estrada de serviço, né, e aquela estrada irregular, ruim, que é toda quebrada, que quebra mola um bocado de vez, enfim, aquela estrada ruim. Quando você utiliza a motoniveladora para regularizar aquela estrada, ela diminui a resistência ao rolamento, tá, dos pneus, obviamente, e com isso você ganha em produtividade e também ganha em eficiência de equipamento, porque o equipamento, quando está trabalhando em estrada regularizada, ele quebra menos peças, né? Ele desgasta muito menos, então você ganha também nesse tipo de coisa. A motoniveladora também é um equipamento extremamente preciso, tá? Então nós ganhamos aqui, ó, em precisão do equipamento, extremamente preciso, o mais preciso, tá, que nós temos aqui. E ela também é dotada de muita tecnologia, pessoal, principalmente os equipamentos da Caterpillar. Eu não canso de elogiar, porque os equipamentos da Caterpillar, de fato, estão de parabéns aí.
E agora nós vamos ver alguns vídeos aqui da moto niveladora, tá? Sobre as boas práticas da moto niveladora, principalmente aqui do pessoal da Caterpillar. Inclinando a roda dianteira, é possível direcionar as rodas dianteiras contra a tração lateral gerada pela lâmina em ângulo. A parte superior das rodas dianteiras normalmente se inclina na direção em que o material está descarregando da lâmina. A curvatura da roda dianteira é usada para evitar que as rodas dianteiras deslizem para fora da linha desejada, diminuir o raio de giro e para reduzir o deslizamento frontal em declives ou curvas. Isso é especialmente eficaz em lama ou areia. Durante o corte da vala, incline a parte superior dos pneus em direção ao topo da vala, ou seja, em direção à linha central da estrada. Isso pode evitar danos às paredes laterais e ao assento do calcanhar. Ao trabalhar em uma inclinação lateral e usando a junta, incline o topo das rodas em direção ao topo da inclinação. Com esta técnica, você pode evitar que a oscilação do eixo dianteiro atinja seu limite. Este controle permite que o operador faça pequenas correções de direção para acabamento e outras aplicações. Também permite que você varie a profundidade de corte da lâmina e aumente o ângulo da inclinação ao cortar inclinações altas ou encostas de valas. Entre em contato com o revendedor CAT local para obter mais informações. Pronto, essa daqui é a primeira coisa bonita que nós temos aqui da nossa moto niveladora, tá, pessoal? A inclinação das rodas dianteiras. Vocês veem aqui que a inclinação das rodas dianteiras, né, serve principalmente ali para estabilidade quando você está cortando o material, né, tombando o material. Então isso aqui é extremamente, é bonito ver a tecnologia da moto niveladora, porque tem várias nuances, né? Tem várias coisas aqui que você pode utilizar na moto niveladora para ganhar produtividade e também ganhar precisão. Outra coisa que eu queria falar com vocês é justamente aqui sobre o espalhamento de pilha, tá, pessoal? Lembra que eu falei com vocês lá que enfim, eu até simulei, né, a pergunta, que você pode utilizar a moto niveladora para espalhar material? E a resposta é sim, pode utilizar a moto niveladora para espalhar material, mas tenha muito cuidado com a forma como você vai utilizar essa moto niveladora para espalhar esse material. Nesse caso aqui nós estamos vendo uma situação completamente errada de espalhamento de material utilizando a moto niveladora, né? Onde o operador ele sobe aqui em cima da pilha e começa a espalhar dessa forma. Isso está completamente errado. Como eu falei para vocês, a moto niveladora ela não é um equipamento para ser utilizado dessa maneira aqui, diferentemente do trator de esteiras que não teria problema nenhum, tá? O trator de esteiras é um dos equipamentos mais brutos, praticamente um tanque de guerra, né? Ele subiria aí e espalharia esse material sem nenhuma dificuldade. Mas a moto niveladora não é feita para isso aqui, tá, pessoal? Não é feita para isso aqui. Isso pode ocasionar na quebra do suporte jacaré da moto niveladora, que é o que sustenta aqui, é o que suporta a lâmina dela, certo? Então pode acontecer isso aqui se você forçar muito a moto niveladora. Porque, como eu já disse, ela não é um equipamento que é feito para fazer esse tipo de operação. Então, Kelvin, como é que a gente espalha material com a moto niveladora? Articule a estrutura posterior em direção ao calcanhar da lâmina de 15 a 18 graus. Mude a barra de tração, o circo e a lâmina em direção à pilha, com a lâmina em um ângulo de 30 a 40 graus. Mantenha as rodas dianteiras em uma superfície lisa e corte uma leira que a máquina possa manipular e espalhe sobre a superfície da estrada. Você pode precisar trabalhar o material em ambas as direções para que o material não seja movido além do limite pretendido. Mantenha o diferencial travado para evitar que o pneu gire. Entre em contato com o revendedor CAT local para obter mais informações. É dessa forma aqui que nós espalhamos, né, uma pilha de material utilizando a moto niveladora. Não é subindo aqui na pilha, tá? Não é subindo na pilha, não é fazendo dessa forma aqui. Isso é completamente errado, tá, pessoal? Outra forma aqui onde ele consegue
vir aqui espalhando aos pouquinhos, né? É dessa forma aqui que nós fazemos o espalhamento desse material. É completamente diferente de trabalhar com um trator de esteiras, né? Mais uma nuance aqui da motoniveladora que pode representar sim um ganho de produtividade é a articulação do chassi da motoniveladora. Isso é muito importante, pessoal, de vocês estarem aqui aprendendo isso, principalmente quem é operador e quem é engenheiro e gestor de obra. Isso aqui, ó, a articulação do chassi pode gerar sim um ganho de produtividade significativo na operação da motoniveladora. Nesse caso, ele vai mostrar aqui 3 operações. Primeira coisa, sem a inclinação das rodas, tá? Então ele vai fazer a operação dele sem inclinar as rodas. Depois vai fazer sem inclinação, mas com articulação. E depois nós vamos ver aqui o giro de 3 pontos. Vamos ver qual desses aqui vai ser mais produtivo, né? Usando a articulação automática e ou a inclinação das rodas Aqui, ó, só com a articulação do equipamento aqui, ó, veja como já diminuiu esse arco aqui, ó. É possível obter um raio de giro mais estreito. Com a utilização do giro de 3 pontos. Isso aqui é muito importante, pessoal, principalmente ali para quem está executando o aterro, né? Tá tratando aqui um aterro, tratando o material aqui em cima enfim, em cima aqui desse bota fora, no caso, em cima do material. Isso aqui é muito importante, principalmente para quando você não tem muito espaço de manobra. Então, saber fazer essas manobras, saber articular, saber fazer o giro de 3 pontos é extremamente importante, principalmente para o ganho de produtividade que você vai ter com o equipamento, utilizando essas simples ferramentas. Ok? Agora, vamos falar do nosso amigo aqui, trator de esteiras. Pessoal, vamos conversar um pouco agora, né, nesse finalzinho de aula, sobre o nosso trator de esteiras. O que é o trator de esteiras? É o equipamento de escavação, espalhamento e nivelamento de material. Então nós podemos tanto escavar como espalhar e nivelar material utilizando o nosso trator de esteiras. Uma curiosidade sobre o trator de esteiras também é que ele foi o primeiro equipamento feito exclusivamente para a terraplenagem, pensado e projetado, né, para a terraplenagem. Outra coisa, ele tem uma baita de uma capacidade de tração. Esse equipamento aqui é basicamente um tanque de guerras, né? Então ele tem uma baita capacidade de tração e também uma baita durabilidade. Não é incomum ver tratores de esteiras aí dos anos 60, anos 70 trabalhando ainda hoje, tá? Que o pessoal, além de cuidar muito bem do trator de esteiras, esse bicho aqui é uma máquina de guerra. Uma coisa muito importante a respeito do trator de esteiras. Lembra que nós falamos que o trator de esteiras, de fato, é um equipamento extremamente produtivo, né, na operação de escavação. Mas é muito importante salientar que essa produtividade dele tem uma limitação. E essa limitação nada mais é do que a distância de operação do trator de esteiras. Qual é essa distância de operação do trator de esteiras? 150 metros. Até 150 metros, o meu trator de esteiras ainda é um equipamento produtivo.
passou de 150 metros, o equipamento, né, o trator de esteiras, ele já não vai ser mais tão produtivo quanto ele poderia ser. Ele vai perder essa eficiência, vai perder essa efetividade. Então, o trator de esteiras aqui, ó, em uma operação de escavação comum, deve ser até 150 metros, tá, pessoal? Passou disso, ele já vai perdendo produtividade ali. E outros equipamentos, pode ser muito mais interessante utilizar outros equipamentos, né, para trabalhar mais de 150 metros. Vamos fazer uma escavação? Faz escavação com a escavadeira, né, utilizando caminhões ali. Evitar, né, uma coisa muito importante aqui no trator de esteiras é evitar trabalhar em aclives. Pode trabalhar em aclive? Pode, mas é sempre bom evitar. Vamos lá. Por que a gente evita trabalhar em aclives? Primeiro, aumento de cargas nas esteiras, ok, pessoal? Aqui, ó, essas esteiras serão forçadas. Só um conjunto, eu não estou falando aqui das principais peças, estou falando apenas da esteira aqui, ó, pessoal, de um D6, tá? Só o conjunto aqui de uma esteira de um D6 é R$200 mil. Só o conjunto da esteira do D6 é R$200 mil. Então, quando você trabalha em aclive, você está forçando aqui as esteiras, ó, aumenta a carga nas esteiras, tá? Então, um conjunto de esteiras, esse aí que você vai sim ter que trocar uma hora ou outra, mas obviamente é sempre bom que seja o mais tardar possível, ele é R$200 mil. Por aumentar a carga, você aumenta também o consumo de combustível por metro cúbico, ou seja, a cada metro cúbico que você escavar aqui, tá? Você aumenta o consumo de combustível, é um pouco mais de dinheiro aí por metro cúbico que você vai gastar com esse equipamento. Você diminui a capacidade de tração do equipamento, se ele está trabalhando em aclive, né? Obviamente está trabalhando contra a gravidade. E mais uma vez, aumenta o desgaste no material rodante, que é as esteiras, que pode ser muito caro para o seu bolso e para o bolso da empresa que você trabalha. Mas sempre que possível, tá? Trabalhar em declive. Declive aqui, ó. Quando você trabalha em declive, a condição de trabalho é ótima. Você trabalha aqui a favor da gravidade, como já dizia aquele ditado, para descer todo santo ajuda. Então você trabalha a favor da gravidade aqui com o seu equipamento. Trabalha na tração máxima do seu equipamento, menor consumo de combustível por metro cúbico. E uma regrinha que o pessoal da Caterpillar tem é que a cada 1% de inclinação se ganha 2% de produtividade. Então, trabalhar contra a gravidade é sempre a melhor opção possível. Então, se você tem aqui essa situação de aclive, por que não virar o trator aqui para esse lado, certo? E tentar trabalhar em um declive, se possível, obviamente. Com isso, você ganha produtividade. E nas escavações em vala, pessoal, aqui, ó, falando sobre os declives, né, quando você vai escavar uma vala com um trator de esteiras, sempre utilizar ele aqui, ó, para baixo, tá? Então, aqui, ó, sempre para baixo, aqui, ó, aí escava essa parte. Aí, mais uma vez, coloca para baixo, escava essa parte. Mais uma vez, para baixo, escava essa parte. E não o contrário, que é o que esse operador aqui tentou fazer. Para cima, aí aqui ele vai fazer para cima de novo, aqui para cima de novo. Isso aqui, querendo ou não, você está a todo momento forçando o equipamento. E como eu falei para vocês, equipamentos que você utiliza para forçar, né, quando você força o equipamento, você reduz a vida útil desse equipamento, além de também aumentar o desgaste de todas as peças dele, que são peças muito caras, como nós já sabemos. Pessoal, essa foi a nossa primeira aula do nosso mini curso de terraplenagem. Nós ainda temos outras 2 aulas. Você vai clicar aqui nesse card que está aparecendo aqui, ou então clicar aí na próxima aula que vai aparecer para você, ok? Para você assistir a nossa segunda aula. Nessa segunda aula, nós vamos falar sobre os materiais, vamos falar sobre mecânica dos solos aplicada à terraplenagem. Como é que funcionam os materiais de terraplenagem? Como é que funciona o solo? É isso que nós vamos falar nessa nossa segunda aula. E na nossa terceira aula, nós vamos falar de fato do que importa, execução de obra de terra na prática.
tá? Então, essa primeira aula foi uma aula um pouco mais introdutória, que eu espero que eu consiga reter vocês até o final da próxima aula. E quem quiser, de fato, se especializar em terraplenagem, toca aqui nesse primeiro link do comentário. E quem quiser, de fato, se especializar em terraplenagem, toca aqui nesse primeiro link da descrição desse vídeo, ok? E lá você vai ter acesso ao nosso curso de mais de 20 horas sobre execução de obra de terraplenagem na prática. Então, se você quer, de fato, aprender sobre terraplenagem, um curso de 20 horas, toca aqui nesse primeiro link na descrição desse vídeo. E para você que ficou até o final, te vejo na nossa próxima aula.